Santos na escuta, ligado no povo e firme na rota, falando hoje sobre operações especiais e tiro esportivo. Hoje com um convidado especial, coronel, veterano da reserva, Célio, um grande amigo, um cara muito representativo no meio da segurança pública. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela moral. Falar um pouquinho da sua trajetória, do seu começo aí na Polícia Militar do Estado de Goiás. Eu sei que o senhor foi vanguardista aí, iniciou as operações especiais no Estado de Goiás. Como que foi seu início aí de carreira? Já não começou nas operações especiais, mas começou por onde? Como foi o começo da trajetória, coronel? Sim, antes de mais nada, agradecer o convite e saudar a todos os presentes e deixar um abraço para o meu amigo Wender, que eu tenho certeza que ele tem uma participação importante na minha presença aqui hoje. E é o primeiro podcast que eu participo e a gente tem que se modernizando e seguindo as tendências. Eu também, é um dos poucos que eu apresento também, eu estou aprendendo junto, legal. Comecei então, beleza, então fico mais à vontade. Aqui é um papo descontraído entre amigos. Ótimo. Meu nome é Célio Pereira Bueno, tenho 56 anos, entrei na polícia em 90 e em 92 eu me formei, aspirante, e quando eu já era tenente, nós conseguimos, durante uma viagem de estudo que eu fui fazer no Paraná, nós descobrimos que seria realizado lá um curso de operações especiais. Curso qual eu não tinha nem intenção, nem imaginava o que era, né? Porque a doutrina ainda era muito incipiente e o que a gente conhecia era um pouco pelos filmes, né, que a gente assistia. Então conseguimos essas vagas, né? Na época, o tenente Rodrigo Vitor da Paixão, que foi que na verdade conseguiu as vagas, que fez lá as visitas na diretoria de ensino e fizemos aqui um grupo de 3 oficiais, fizemos uma seleção e fomos para o Paraná, Curitiba. Paraná já era uma referência em policiamento como um todo ou só operações especiais? Como é que era nessa época? Curitiba era referência com operações especiais porque foi um dos primeiros estados que que formaram seus policiais em operações especiais. Curitiba formou com o GAT de São Paulo e o GAT de São Paulo formou diretamente com a SWAT ainda naqueles primórdios ali da década de 90. Então, quando chegamos no Paraná, nos deparamos com uma estrutura muito robusta, né, muito diferente do que a gente tinha aqui, e chegamos lá vestidos à época se usava um uniforme de passeio, né, esse fardamento que a gente usava era de oficial, era um fardamento muito assim, nada operacional, né, para viagem e tal, e chegamos atrasados lá, um dia ou 2 atrasados e cheio de mochila na mão, já chegamos pagando. Né, já solta as mochilas e já começa a pagar. Pagamos de sapato social. Então, enfim, e ali nós ficamos durante 4 meses. Né? Então, pegamos ali um pedaço do final do inverno, que é bem rigoroso, e ficamos até o final de 1994 fazendo o curso de operações especiais lá. Curso pesado, né? 4 meses. Você já foi na expectativa, já sabia como é que era a grade curricular? Porque... Não sabíamos nada. Não sabíamos nada. Nós não tínhamos noção. Na nossa concepção, nós seríamos tratados como oficiais e tal, enfim. Chegamos lá, fomos tratados como um número, né? Aluno, cada um tinha o seu número e fomos tratados como os demais na tratativa ideal que deve se dar a aluno de operações especiais, né? Pouca comida, muito rala e pouca conversa. Então, pra você ter ideia, eu que já era magro, eu perdi 8 quilos lá. Né? O colega que era mais fortinho um pouquinho perdeu mais de 10 quilos. Então, nesses 4 meses. Então, é porque vocês não tinham noção muito do que era. Não. Mas hoje, muitas pessoas treinam para o curso de operações especiais e já chegam com a gordurinha a mais, porque sabe que vai perder muito. Eles não necessariamente estão seco na plena forma física, porque eles sabem que ali vai ser um racionamento muito grande. Então, até uma estratégia de hoje, muitos, eles estão bem preparados, obviamente, mas eles estão com um quilinho a mais porque sabem que o rala vai ser gigante, né? Você não pode chegar magro no lugar e perder 8 quilos, arrebenta. O que tínhamos a nosso favor à época era a idade, éramos garotos, né? Tinham 25, 26 anos. Hoje, o candidato hoje, quando vai para um curso de operações especiais, ele começa a se preparar 6 meses antes. Então, ele vai todo suplementado, vai todo cuidado, enfim. Bom, fizemos o curso, voltamos para Goiânia, eu fiquei lá no tipo um regime de internato, vim uma vez a Goiânia durante esse período,
Voltamos em Goiânia final de 94, os colegas foram para o interior, porque lá trabalhavam, e eu fiquei na capital. Logo no início de 1995, fevereiro para março, eu lancei o primeiro curso de operações especiais da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, lembrando que até então ninguém tinha curso. Então, nós fomos os primeiros 3 cursados, e depois eu formei, junto com os 2 colegas que foram para Curitiba comigo, que atuaram como instrutores nesse primeiro curso, nós formamos a primeira turma de operações especiais do Estado de Goiás. Para não ser injusto, antes de nós, houve outros grandes nomes que plantaram sementes importantes, mas com doutrina mesmo, fomos os primeiros a trazer. Cursado mesmo. Não, isso é muito importante, você dá valor a quem já buscava isso. Claro. Mas é muito gratificante para mim, orgulho. Eu que já tenho uma história também na segurança pública, mas sou um jovem, conversando aqui no podcast, num bate-papo de amigos, com um vanguardista, um dos primeiros aí que teve curso de operações especiais, que trouxe a doutrina, que foi coordenador, instrutor, junto com uma turma grande, quem formou os nossos primeiros operadores especiais aqui no estado de Goiás. E hoje a gente vê que é uma frase que a gente fala, né, que é a última racha, né? A gente, para chegar a operar com o BOP, com o Batalhão de Operações Especiais, é porque tudo o que a gente tinha não funcionou. Então, realmente, é um orgulho para mim e parabéns, porque ter essa visão, buscar conhecimento em outro estado, porque não era tão simples também ficar viajando, fazer esse intercâmbio. Hoje, esse benchmark é muito mais fácil, mas você ir no escuro, ficar 4 meses, vir uma vez aqui para casa, né? Fico imaginando a família aqui que pensava, você não podia dar muita satisfação, a comunicação era muito diferente, né? Muito difícil. Como que é a sua sensação de entrar hoje num ambiente tão moderno? Você fica com uma talvez, não um gosto ruim, mas uma expectativa de, nossa, se eu tivesse nessa época, teria sido mais interessante, eu teria aproveitado mais a polícia, viajado mais, ou usado os armamentos melhores. Como é que é seu sentimento hoje, vendo essa polícia voando? Eu fico encantado quando eu chego lá e vejo os equipamentos. Agora, semana passada mesmo, me deixaram lá, me deram uma canja e me deixaram fazer alguns disparos com o fuzil de assalto deles lá. Perfeito. Que é um Beretta 762 e tal. Mas, Sanches, é engraçado que o que se faz hoje com esse equipamento de ponta, nós fazíamos com o equipamento que a gente tinha. E Deus iluminou demais e abençoou demais, porque tinha tudo para dar errado. Eu lembro que os nossos equipamentos de resgate em altura, de operações em alturas, cordas, cabos, mosquetões, as cadeirinhas, era tudo improvisado, era tudo material sem inspeção, material que não tinha um controle de qualidade para utilização. Então, assim, a gente fazia muita coisa no peito mesmo e no final dava certo. E hoje, com os recursos que eles têm, eu fico encantado a técnica aliada à tecnologia, aos equipamentos. Então, assim, a tropa é de ponta, não só aqui, em outros lugares também. Mudou-se muito essa concepção sobre a importância da atividade policial militar especializada, não só nas operações especiais, mas cães, choque, motos, tem que especializar. O cerne da Polícia Militar é o policiamento ostensivo. É a parte importante, é a que tem o contato com o cidadão. Mas nem sempre a ocorrência é específica do policiamento ostensivo comum, sempre tem uma ocorrência diferenciada. E é nesse momento que as forças especializadas têm a sua importância e o seu papel. Isso é bom demais, a gente falar desse treinamento, que eu acredito que o ordinário, nossa, eu até falei com o comandante-geral, com o grande que veio aqui, o ordinário tem que estar muito bem preparado, porque o grosso é do ordinário, Sim. Não tem jeito, né? O meu PRF também, ele tá ali na escala 2472, é ele que vai resolver. Só que na hora que o bicho pega, naquela escala extra, ou aquele momento de fragilidade mesmo, ou de sensibilidade, ou de crise, aí você precisa. Os nossos motociclistas mesmo sempre resolveram as broncas na PRF. O nosso grupo, que é o NOI, né, o Núcleo de Operações Especiais, é muito Excelente forte. Grupo. Aí nós temos esse NOI, ele ramifica em choque nosso, nos cães também, no as operações táticas. Então, é muito importante a gente ter a tropa inteira coesa, porque a gente nunca quis segregar. Porque não pode chegar assim, chegou a PRF, não, esses são ruins. Não, chegou o NOI, esses são bons. Então a PRF, ela construiu uma marca muito forte, mas a gente sabe que
principalmente o gestor, o comandante, na hora que aquela escalência, o cara tem que viajar, ficar 15 dias fora, 20 dias fora, aí realmente quem vai aguentar o tranco numa rotina vai ser esse grupo aí que já tá nesse racionamento aí de sono, de o policial comida, que se predispõe aí para uma tropa especializada, ele sabe que isso faz parte do pacote. Às vezes vai faltar para ele ali diária, alimento, folga, e ele sabe que ele vai ter que virar até cumprir a missão. Então, faz parte do pacote. Quem vai para lá já sabe. Coronel Célio, deixa eu trazer um aspecto não técnico, mas pessoal, de sentimento, porque eu acredito que esse grupo de operações especiais, eles têm uma irmandade muito forte. Eu vejo sua amizade com o Coronel Wendel, não são da mesma turma, mas existe esse caveiro, existe a irmandade natural. Eu sou da inteligência da polícia, então eu tenho um grupo meu que é especializado, os corus, assim, que nós somos muito amigos. Você fez o curso fora, não sei se você tem essa irmandade ainda com essa turma, mas você tem um grupo ali até hoje que vocês se conversam, porque eu respeito demais isso, porque quando você faz um curso de 4 meses, porrada, sem conversar com família, sem comer, sem dormir, frio, calor, quando você tá num ambiente de fragilidade, aqueles laços ali, eles são eternos. E é muito impressionante a amizade, a irmandade dos caveiros, né, dos camaradas que são falados. Como é que você tem isso ainda, essa irmandade com essa turma? Sim. Eu não tenho contato frequente com o pessoal do Paraná, mas sempre que eu vou ao Paraná, eu vou lá visitar. E sempre quando eu chego lá, que eu falo que sou caveira de lá, muda a sintonia da conversa e há uma abertura geral. Aqui em Goiás, por exemplo, a minha memória para nomes é muito ruim, mas para fisionomia é boa. Então eu encontro caveiras pelo estado, e aonde eu os encontro, eles me reconhecem, vêm conversar comigo, a tratativa é diferente. E eu sou capaz de te afiançar que em qualquer lugar no mundo, em qualquer outra força, se a gente chegar lá e apresentar suas credenciais e falar que você faz parte de uma tropa especializada, naquele local especializado você tem uma tratativa mais calorosa. Eu acho que em qualquer lugar, eu brinco assim, não tem jeito de ter um caveira bobo. Entendeu? O cara ser ruim de serviço, o cara ser malandro, o cara ser aquele cara que se esconde. É difícil você tentar, que a gente fala de enganar num curso de operações especiais. Não. Então, 100% dos caras ali são bons de serviço. Aí uns vão destacar mais ou menos, mas quando o cara dá esse título brevet, esse brevet é um brevet diferente. Que aí o cara sabe, se não, esse aí já teve um rala que você tem que respeitar. É porque o colega que é formado também, ele sabe que o processo vai alijando aqueles que não têm perfil. Então, na seleção para o curso já tem ali um bocado de procedimentos que a gente usa para fazer a primeira peneira. Durante o curso, durante todo o curso, seja ele de 4, 5, 6 meses, existe uma peneira muito fina, onde pessoas vão ficando pelo caminho, porque e não é nada pessoal, não é porque você gosta mais de A ou B, não, é porque você vai percebendo que aquele camarada ali não vai ter perfil e vai dar trabalho para o grupo lá na frente. Então, eu não sei de cabeça quantos são hoje, mas nós temos aí facilmente para mais de uns 400, 300 talvez, formados aqui só de Goiás, né? Fora os que a gente formou e mandou para fora. Nós talvez tenhamos tido problema com relação a questões que abonam a conduta dele profissional. E foi alijado, formado, né? Foi alijado logo assim que... O senhor trouxe um aspecto muito importante, que você falou assim, da preparação para tentar o curso. Eu acho que o cara que tenta o curso de operações especiais, de caveira, esse cara já é um vencedor. Porque assim, não é qualquer um que vai falar, não, eu vou brincar ali. Não é um curso de brincadeira. Então, até o processo psicológico, treinamento pretérito mesmo, para o curso, ele é violento. Não, ele é violento e outra, essa doutrina, ela contaminou, ela contagiou, ela se expandiu para as demais atividades especializadas na PM. Por exemplo, um curso de Rotan hoje, eu não diria que ele fica atrás em momento nenhum de um curso de operações especiais no sentido de esforço para que o aluno desempenhe, né? O senhor citou agora, eu acho que está tendo, eu tenho certeza, no choque, né? Que o comandante Gonzaga e quem está coordenando o curso é o Rafael, e está tendo curso de choque. Eu acho que está tendo curso de Rotan também, ou acabou por agora, mas que estava tendo curso de Rotan. Não, de choque eu sei que está tendo, de Rotan eu não sei. Mas é um curso muito bom mesmo. E aí, na prática, assim, em operações mesmo, na pista, o senhor tem alguma ocorrência que você lembra, interessante, que a gente sempre tem aquele bate-papo informal com os amigos, sentado na rua, a gente fala, tem alguma ocorrência que te marcou nessa vida aí?
Tem ocorrências, assim, graças a Deus, durante toda a minha trajetória, eu operei muitos anos, assim, tem períodos na polícia que a gente afasta, vai para outra função, depois a gente volta. Então, somando tudo, eu devo ter uns 8 anos de operações, né? Entre ser comandante e comandado. Eu nunca perdi nenhum colega, a gente nunca teve um acidente muito grave, e nós tivemos muitas ocorrências de destaque. A primeira ocorrência nossa, assim, que fomos assim, colocados a teste foi a rebelião em 97, se eu não me engano, do Pareja. Todo mundo lembra dessa. Eu era novinho, tinha 13 anos, mas lembro demais. E naquela época a gente foi uma situação completamente anormal, fugiu de qualquer controle das instituições, porque depois que chega naquele ponto não tem muito o que se fazer, né? Tem como se evitar novas consequências e agravamentos, mas não tem muito o que se fazer ali. Então, nós como tenentes ali, a gente não tinha muita voz ativa ainda, né? Estava eu e estávamos os 3 formados ali, inicialmente, que formamos fora, e a gente não tinha voz ativa. Então, assim, a gente tentou fazer, cercar, ajudar e tal, mas, assim, tivemos muitas ocorrências posteriores a essa. Agora vamos partir um pouquinho para o tiro mesmo. Você sempre foi bom de tiro, sempre gostou de tiro quando era um profissional de segurança pública. Isso aí foi um amor por causa da profissão, virou um esporte e depois virou uma profissão, depois um hobby. Começa a falar assim, como que... não só porque o policial, normalmente, ele não foi preparado para atirar no dia a dia. Ele tem que estar preparado... Não. Aliás, ele tem que estar preparado para atirar, mas ele não atira todos os dias nas ocorrências, não é uma coisa natural, né? Ele faz o treinamento, mas ele não é todo dia que ele fica atirando nas ocorrências naturais dele. Mas como é que começou essa vida sua, essa paixão pelo armamento e tiro? Então, eu achava, né, eu tinha passado pelo curso de operações especiais, eu achava que eu tinha muito conhecimento no armamento e tiro e tal. Bom, em 97, nós começamos um intercâmbio com Brasília, e eu consegui uma vaga para um curso chamado Tiro de Combate. Também não sabia muito bem do que se tratava, porque eu tinha vindo de um curso de operações especiais, então eu fiquei pensando assim, esses caras não vão saber me ensinar muito não. E também foi 3 meses de curso, fui para lá, curso de segunda a sexta, período integral. Santos, quando eu cheguei lá, 50% dos instrutores eram civis e atiradores esportivos. E os outros 50% policiais. Os instrutores policiais não sabiam atirar. Pode parecer pesado o que eu estou falando aqui agora, mas eles não tinham a capacidade que os atiradores civis tinham. E aí eu vi aquela forma mais elástica de atirar, sabe? Menos travada, porque o policial geralmente ele é muito travado, inflexível para o tiro, né? Até hoje, você vai ver um policial em combate deslocar da proteção A para a proteção B, ele vai travado. Ele não imagina que aqueles 5, 6 metros ali... ele tem que fazer aquilo num tempo muito rápido, ele vai travado, ele corre travado ainda hoje. Então, o tiro policial militar é travado, né? O tiro militar Interessantíssimo escutar isso do senhor. É travado. Mas o Célio é atirador esportivo, então não dá para levar isso em consideração, não. Precisa, porque no tiro sobrevive quem é mais rápido e mais preciso, não é só quem é mais preciso, não é só quem se protege, é quem é mais rápido, quem é mais preciso, quem é mais astuto, mas quem mais se protege, quem tem mais agilidade. Então, é um conjunto de coisas. Então, fui fazer o curso de combate em Brasília. Quando eu cheguei lá, eu percebi essa habilidade excepcional nesses atiradores civis, nos instrutores civis. E fui descobrir que eles eram atletas. Então, eles eram atletas de IPSC. Uns faziam IPSC de 12, outros faziam de pistola, de revólver. O IPSC estava numa crescente no Brasil, eu ainda não conhecia a modalidade e fiquei conhecendo lá. E eles conseguiram colocar para a gente essa flexibilidade. Voltei para Goiás e, formado em 98, fui numa prova, no autódromo tinha um stand, fui nessa prova, me chamaram, fui nessa prova. E resolvi atirar lá. E nessa primeira prova, junto com os atiradores que já tinham experiência, que já eram atletas, fiquei em 3º lugar na minha divisão com uma arma não muito boa e todo mundo ficou impressionado. E eu, graças ao curso que eu fiz e o contato que eu tive com o pessoal lá, eu tive essa desenvoltura. E aí me apaixonei pelo IPSC lá. Mas você está falando de um procedimento técnico ali, mas você acha que tem o dom do tiro também? Porque você se tornou uma referência. Não. Você treina bastante, eu sei, mas você... isso é dom, é treinamento? Não, é treinamento. Vamos lá, eu tenho alguns atletas no Brasil que são
atletas campeões mundiais e sul-americanos, aí sim eu posso falar que esses caras têm o dom. Eles têm o dom. Eu não tenho o dom. Eu e a grande maioria é treino, experiência, treinar. Eu vou te falar daqui a pouco como é a vida do atleta de tiro. Então, voltei em 98, me encantei pelo tiro e comecei especificamente em 99 praticar IPSC. Como eu não tinha dinheiro para comprar munição e arma boa, eu treinava em seco. Eu trabalhava até às 18 horas no GAT. Às 18 horas eu treinava das 18 às 19 em seco, né? Sacando, treinando, correndo daqui para ali. Às 19 eu começava a trabalhar em outro emprego ali perto. E assim foi minha vida durante 2 anos. Eu treinava cerca de 3 vezes em seco. Porém, esse treinamento em seco, já no primeiro e segundo ano, já me levaram a ser vice-campeão goiano, já me levaram a ter desempenho de provas nacional e tal. E fui seguindo, tive um tempo que eu parei, 2002 até 2004, problema de saúde, e voltei em 2004. Em 2004 voltei muito forte, fui quarto lugar no overall. O que é overall? Você pega os melhores atiradores do Brasil. Então, no ano de 96, eu fui o quarto lugar no overall. Eu já tinha 30 e poucos anos e não tinha tantos recursos, mas com os parcos recursos que eu tinha, arma ruim, pouco tiro, pouco apoio da instituição, zero apoio da instituição, eu consegui ganhar campeonatos locais e consegui ficar em quarto lugar dentre todos os atiradores do Brasil na divisão principal. Parei de novo 10 anos por questão profissional e voltei em 2018 e consegui ser campeão brasileiro no ano passado, campeão distrital o ano passado. E não sei se o ano que vem eu continuo a tirar, tem alguns projetos, mas hoje eu estou em plena atividade no tiro. E o mais gratificante para mim é que, a partir de 2015, eu comecei a desenvolver um trabalho com atletas. Comecei a treinar atletas, né? E tem muitos atletas aí ganhando prova que foram alunos meus. Então fala um pouquinho disso, a gente tá indo pro final aqui do nosso bate-papo, mas como que é o treinamento físico, mental, psicológico, irmandade, como que é o grupo, como que é a vida de um atirador esportivo, mas profissional, que é a vida que você leva hoje, mas que você também tem uma comunidade, tem amigos e que você treina também. Aqui eu vou fazer mais uns inimigos aqui agora. No automobilismo a gente tem a Fórmula 1 e tem as outras modalidades e divisões, enfim. No tiro a gente tem o IPSC. Pelo dinamismo, pela excentricidade que é o IPSC. Não tem subjetividade nenhuma, é um regulamento muito profundo e não tem possibilidade nenhuma de haver subjetividade. Então é um relógio. Como se calcula o IPSC é um relógio. Então é você contra você. Não interessa se você está perdendo para A, ganhando de B. É você contra você. O atleta de IPSC, eu não estou falando praticante, estou falando no atleta. O atleta de IPSC, ele não bebe, ele precisa comer muito bem, ele precisa estar com o organismo dele, com o corpo dele em plena forma, porque nas imagens que serão mostradas aí vai se perceber o esforço físico que é o IPSC, a questão de motricidade, de inteligência, de raciocínio rápido, de percepção, de audição, de visão, tem que ser acima da média, porque tudo é no tempo. Então nós temos aqui um aparelho que regula a atividade do atirador esportivo. Então tudo é no tempo. Quando você é liberado para começar uma pista, isso aqui começa a gravar o seu tempo e registra o seu último disparo. Então você vai ter feito aquele exercício em tanto tempo. Aí se pega os pontos que você fez nos alvos, são vários tipos de alvo, trouxe um para exemplificar, faz a somatória dos pontos, diminui as penalidades e divide pelo seu tempo. Então você tem que ser veloz, explosivo e preciso. E se você não tem uma vida regrada como atleta, você não consegue fazer isso. Então, hoje eu estou com 56 anos, mas corro com os caras de 30. Então eu participo do overall ainda. Eu devo estar aí entre os 15 ou 20 atiradores do Brasil na minha divisão, que é a Standard, e sou campeão brasileiro do ano passado na minha idade, que é de 51 até 60. Mas chego na prova e corro de igual com os caras. Por quê? Porque a gente se cuida, né? Apesar das lesões cada vez mais frequentes, mas a gente se cuida. O empenho tem que acontecer, senão o resultado não vem. A gente tava brincando, você tá falando de cuidar do corpo.
Você tá aí coronel veterano, mas você tá mais fininho que eu, tá forte aí, cabeça boa, físico bem. Realmente você tá voando. Nem sei se você tava assim na época da ativa da polícia, mas você tá muito bem mesmo. Isso aí é invejável, porque talvez é uma determinação que você teve durante a vida toda, né? O militarismo dá isso, dá uma disciplina natural para todo mundo. Mas eu fico orgulhoso de estar aqui contigo, um cara de operações especiais, um atirador esportivo, mas profissional também, de renome e reconhecido aqui. E te agradeço demais pela visita, pelo bate-papo. Fica aqui a minha provocação também, que eu preciso passar por uma pista sua lá. Eu tô fazendo meus treinamentos só de rotineiro ali da polícia, umas pistas de 3, 5, 15 metros ali, muito amarrada ainda. Eu preciso passar numa pista mais de operações reais, né? Desembarque, alguma coisa assim. Bom, eu deixo registrado um convite, então. Nós vamos ter, no dia 7 de dezembro, nós vamos ter a final do campeonato da ATIR, que é o Clube de Anápolis, e concomitantemente eu vou fazer a final do calendário de PC da IWS, que é o clube que a gente defende, que a gente trabalha hoje. Então, seremos lá algo em torno de 60 atiradores e eu queria convidar você e sua equipe para participar. Aí o Coronel Wendel organiza lá, vai afinando a conversa comigo. Ele que manda comigo. em mim. Se eu não for, a culpa é dele também. Não, vai dar certo. E aí a gente registra a prova, você faz a divulgação, vai ser legal. É só um recado da minha parte, né? Não sei se você já está fechando, mas eu gostaria de isolar completamente a prática esportiva à violência. Dizer que o esporte o esporte PSC, visto não ter acidentes registrados, e olha que eu tenho acidentes registrados em instrução que eu participei ou que pessoas realizaram com morte de policiais, inclusive na sua instituição. Eu estava presente quando morreu um policial na sua instituição, não me recordo o ano. Na PM, alguns acidentes em instrução, na Polícia Civil, alguns acidentes no passado distante, e na prática esportiva, zero, porque o rigor é absoluto, os juízes são extremamente rigorosos, não tem segunda chance. Se você cometer uma falta grave que poderia ter gerado um acidente, você é desclassificado. Então, é um esporte extremamente seguro, que de forma alguma pode ser relacionado a qualquer tipo de violência. Hoje nós temos aqui a possibilidade de uma pessoa de 16 anos já votar, né? Com 18 ela tira habilitação, o que mais que ela faz com 18? Ela já é responsável criminalmente, e com 25 somente você pode fazer o seu CRAF, ou seja, registrar uma arma no seu nome. Ok? Então, isso parece brincadeira, mas é sério. Não, esse tema é importantíssimo que você está trazendo. Eu já coloco também o meu mandato à sua disposição, já que você é um técnico especialista e defensor dessa área. Você fala de atirador, mas eu falo dos CACs como um todo, sim, né? Para que eu possa, no meu micromundo hoje de vereança, muito pequeno, mas óbvio que a gente tem uma voz ativa, né? Com deputados estaduais, federais, governadores, a nível nacional, mas o que eu puder ajudar, que é uma classe que eu acredito muito, uma classe muito séria, uma classe muito bem treinada, eu estou à disposição para ajudar no que for, porque eu acredito que essas pessoas realmente, elas são estudiosas, elas estão preparadas psicologicamente, essas pessoas têm responsabilidade social e sabem o perigo ou o benefício da arma. Então, esses não são as pessoas que a gente tem que preocupar, que esses, na verdade, são protetores e pessoas que respeitam o armamento e tiro. Claro. Obrigado, foi bom demais. Vamos fazer essa pistinha aí em dezembro, que vai ser bom demais. Santos na escuta, ligado no povo, firme na rota. Bate-papo bom demais hoje com meu amigo, coronel, veterano, Célio, operações especiais e atirador esportivo. Bora pra cima. Todo sábado e domingo, 17h30 na TV Capital. Aí tem YouTube e corte no Instagram. Bora!